Beleza, nobres. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre promises nesta aula. Só lembrando aqui, por exemplo, nós já vimos o caso da criação de uma function. Por exemplo, imagine nós temos aqui a função somar. Tá? Só relembrando aqui, ó, uma função simples chamada somar. Né? E aqui nós temos a capacidade de receber dois parâmetros, N1 e N2. Então, retornar essa soma, por exemplo. Tá? Seria N1 mais N2. Tá? Beleza, uma função simples para realizar uma soma. Vamos supor que após termos essa função realizar soma, nós gostaríamos de exibir uma mensagem. Tá? Então, imagine que eu quero exibir uma mensagem, tá? E eu quero passar uma função como parâmetro, definindo que mensagem que eu quero exibir. Tá? Então, vamos chamar uma função de callback aqui, ó. Callback, call, que é uma função que vai ser invocada após a minha soma ser executada. Tá? Então, toda vez que a minha soma for executada, eu vou até fazer assim, ó, soma, declarar uma variável que é o let s, né, de soma, e vou chamar uma função de callback, que vai ser passada como parâmetro, informando qual que é essa soma, e essa função de callback vai fazer o quê? Vai simplesmente decidir qual é a mensagem. A gente já fez isso anteriormente, tá? Então, vou chamar aqui, ó, posso até fazer assim, ó, função somar, passar aqui o número 10 e o número 20, tá? E passar assim, bom, a função de callback que eu quero que seja invocada no final é essa aqui. Posso passar diretamente aqui, né, function, tá? E colocar assim, eu quero que essa função seja executada após a função somar ser invocada, né, com esses dois números, e falar assim, eu quero que essa mensagem, esse callback após ser invocado, né, eu quero passar como resposta aqui a soma, ele está passando o S, que é aqui, vamos supor, 10, 20 é 30, né? Então aqui nós temos 30, passamos 30 como parâmetro para o call. Quem que é o call? Essa função aqui. Tá? Então eu pego aqui e coloco um R de resultado aqui, pode ser um resultado qualquer. Poderia ser S também, tá? E aqui eu vou mandar mostrar no console o meu R, somente isso, tá? Que é o resultado. Então eu decidi invocar a soma e passar um parâmetro como callback, somente isso. Rodando no live server. Então nós temos aqui inspetor de elementos. Se você observar, nós temos o 30 aqui. Tem essa mensagem de erro que ele tentou carregar esse arquivo 5icon ou icon, mas a gente não tem ele, então ele deu essa mensagem do browser, não tem a ver com o nosso código, tá? Se eu limpar aqui e atualizar a página, você vai ver somente o 30 aqui do promise, beleza? Então a gente já conhece, né, esse recurso aqui do callback, tá? E o promise, ele vem para ajudar a gente a fazer isso de uma forma diferente, tá? Porque existe uma série de complicações quando você quer fazer várias chamadas callback ao mesmo tempo. Um callback depende do outro, que depende do outro, depende do outro, então ficaria uma coisa muito complicada de se gerenciar. Então o promise, ele vem ajudando a gente a ter uma alternativa diferente para poder trabalhar com esse callback. Tá? Então vamos imaginar da seguinte forma. Eu quero fazer o seguinte, eu quero transformar esse mesmo código aqui utilizando o conceito de promise. O que eu quero? Ao invés do meu somar me devolver uma soma, ele vai me devolver uma promise e não vai invocar de fato a minha callback mais. Tá? Como que seria? Seria algo assim, ó, eu vou fazer a soma, certo? Não vou invocar nenhum callback quando eu terminar a minha soma. Eu vou te devolver a promessa de que eu vou fazer essa soma. Se der certo a soma que eu vou te entregar, aí você faz o que você quiser, no caso, imprimir no console. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui na documentação. Eu baixei aqui, ó, eu acessei o site, né, do MDN, que eu gosto muito desse site, e ele tem um exemplo bem simples. Ó, tá? Ele fala aqui, ó, uma função de sucesso e uma função de falha. Né? Um exemplo bem simples que você pode estar olhando nesse tutorial aqui. Tá? E aí ele fala, eu vou chamar aqui a função, nesse caso ele tem duas funções aqui, né, uma de sucesso e uma de falha, e ele invoca a função do something, faça alguma coisa, passando qual é a função de sucesso e qual é a função de falha, como parâmetro. Nesse caso são funções de callback. Né? Então, essa função vai fazer alguma coisa, se der certo ela chama isso, se der errado ela chama isso. Traduzindo isso para o nosso somar, seria algo assim, se a nossa soma der certo, né, ele chamaria um callback de sucesso, sim, sucesso, e se desse errado, só, não vou implementar tudo aqui, mas só passando a lógica para você. Seria sucesso, ele invocará o sucesso, ou ele invocar o erro.
Seria algo assim. Aí eu tenho que ter uma função de callback de sucesso e uma função de erro. Essa seria a ideia. Tipo assim, se a minha soma, né, se o meu S, por exemplo, for maior do que... Não, vamos pegar assim, se o meu S, se S, quer dizer, se deu certo, se tem um valor dentro desse meu S, eu vou chamar o sucesso. Se não, eu vou chamar o erro, por exemplo. Tá? Bem bestinho esse exemplo aqui, mas só para te dar uma ideia do que eu estou querendo dizer. Seria algo assim. Então, na hora de invocar, seria assim. Essa aqui é a função do sucesso, né, que é para imprimir, e essa aqui seria a função do erro. Ó, duas funções, ó, do erro. Eu não preciso dizer. Né, posso colocar assim, alguma coisa deu errado. Tá? Eu vou até colocar assim, divisão, que fica mais fácil de pensar em algo. Né? Por exemplo, a divisão. Se o N2 for diferente, né, for diferente de 0, por exemplo, estou só inventando uma regrinha aqui, aí eu chamo o sucesso. Se não, eu chamo o erro e posso até passar uma mensagem. Então ficaria algo assim, ó. Vou até mudar o nome da minha função aqui, divisão, tá? Então ele imprime, caso contrário, ele faz o quê? Ele mostra um erro. Então seria assim, console.log, não foi possível realizar a operação, tá? Eu posso até pré-definir uma mensagem aqui, tá? Isso aqui vai ser meu erro, olha lá, erro. Ou eu posso pegar uma mensagem que está vindo de lá. O erro está dizendo, ó, é impossível dividir por zero. Dividir por zero. Por exemplo, foi uma exceção que aconteceu aqui. O cara passou ali e tal. Tem um monte de regra de negócio aqui. E se ele quebrar uma dessas regras de negócio, eu vou mandar invocar o erro ao invés de invocar o sucesso. Se tudo der certo, se tem um monte de if aqui que deu tudo certo, então eu vou invocar o sucesso, por exemplo. Então o sucesso é representado por essa função, que eu passei como parâmetro, e a falha, ou o erro, é representado por essa função. Tá? Essas funções poderiam estar entre variáveis, igual no exemplo lá, ele colocou aqui, isso é uma função separada, variável sim, desculpa, ele definiu um nome, né? Ele falou assim, essa função aqui vai se chamar, Ctrl Z, vai se chamar sucesso, e aí ele passou aqui como parâmetro sucesso. E essa função aqui, ele chamou de erro. Ele criou uma outra função chamada erro. Igualzinho isso aqui, ó. Tá, ele veio aqui, criou uma função chamada erro. E passou ela como erro. Isso aqui seria o sucesso callback. Né? Callback, que é que vai ser executado. E o erro callback. Seria algo assim. O sucesso callback e o erro callback. Vai mostrar só o erro. Seria algo assim. Aqui seria o sucesso callback. Fazendo uma analogia ali, e o erro callback. Tá? Algo assim. Então, o que eu fiz? Eu mandei fazer uma divisão, né, de dois números. Eu vou chamar o sucesso ou o erro, dependendo do resultado dessa minha divisão. Tá? Se for possível, então ele chama uma ou outra. Tá bom? Então, rodando isso aqui, ele vai fazer no inspetor de elemento, no console aqui, está no define. Deixa eu só ver o que eu mandei fazer aqui. É porque ele não retornou, tá? Então deu um return aqui, não deu um return no meu S. Tá? Nesse caso, olha lá, quer dizer, na verdade não é nem por causa disso, perdão. No meu sucesso, eu deveria passar o valor da minha divisão, né? Vamos chamar de D, de divisão aqui, ó, só para ficar coerente. Então assim, se der tudo certinho, eu faço, né? Chamo o sucesso e passo como parâmetro alguma coisa para o meu sucesso. Tá? O resultado, um dado, né, contendo a resposta. Se deu errado, eu chamo a minha função de erro e informo qual é o erro que eu encontrei. Tá? Por exemplo, tá ali. Então, rodando isso aqui, novamente, eu tenho 0.5. De fato, né, se eu observar aqui, ó, 10 sobre 20 é 0.5, é meio. Tá. Beleza, isso aqui é só para fazer uma analogia com um manual aqui, né, explicando, né, um tutorial explicando sobre as promises e tal, como que seria uma chamada de sucesso e uma chamada de falha, né? E como que nós faríamos agora para usar o promise, tá? Então, a ideia do promise é que a gente não passe mais para a função principal duas funções de callback, tá? Então, a ideia é que a gente faça o quê? Que a gente chame ela dentro de um método chamado then. Tá? Mas para isso, essa função aqui, ó, a função principal, ela tem que retornar, ao invés de ela retornar e invocar diretamente o sucesso e o erro, ela tem que construir, essa função tem que ser capaz de construir um objeto promises
E devolver, o return dela tem que ser um objeto promise. Tá? Então, como que funcionaria isso? Eu vou só duplicar esse arquivo. Joia! Então, olha só, agora transformando esse mesmo modelo usando promises, então a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte. Ao invés de colocarmos esse código diretamente aqui dentro da function, o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos retornar um objeto especial, uma instância de um objeto, chamado promise. Ok? Esse objeto, internamente, tá? Que é o promise, um objeto JavaScript, tá? Internamente, nós precisamos passar uma function com 2 parâmetros para ele. Promise, você é um objeto que representa uma promessa de que vai devolver uma divisão para nós. Logo, todo esse cálculo da divisão tem que estar dentro dessa function, tá? Que a gente passa por parâmetro. Tá joia? Só que essa function, ela precisa de 2 elementos para substituir o meu sucesso e o meu erro, uma vez que agora, como ele devolve uma promessa, então esse meu cálculo, essa minha função de cálculo de divisão, ela não chama mais diretamente a função de sucesso ou a função de erro que nós programamos para o callback. Tá? Então ela não tem mais nenhum vínculo com essas funções aqui. Tá? Então o que ela faz? Ela simplesmente, nós substituímos aqui por resolve, aí nós temos aqui o resolve ou o reject. Essas são as 2 opções. Tá? Isso representa, é similar à nossa função de sucesso e é similar à nossa função de erro. Porém, esse resolve e esse reject é interno. Tá? Não é o nosso sucesso, não é o nosso erro. Então, logo, nós não temos mais o sucesso, não temos mais o erro. Tá? Porque quem está invocando essa função não precisa passar como parâmetro para que a função de divisão invoque o callback. Logo, a promise também precisa de um jeito, de alguma informação, tá? Para saber se deu certo ou deu errado. Né? Então, nesse caso, a gente invoca, ao invés do sucesso, a gente invoca o resolve, ao invés do erro, a gente invoca o reject. Tá? Então, a promise é representada por esse objeto, por essa instância de promise. Tá? E internamente ela tem uma função que faz o que ela tem que fazer. Ela promete devolver para a gente um dado, né? Uma resposta de uma divisão de um número para o outro. E quando isso acontece de fato, sem nenhum problema, ele chama resolve passando esse resultado. E se der errado, ele chama o reject passando esse resultado. Tá, mas e onde que vai entrar agora essa função aqui, que é o que eu vou fazer com esse resultado? Então, essa função de sucesso ou de erro, que nós vamos manipular o que nós vamos fazer ou com esse erro ou com esse resultado, tá? Nós chamamos isso de forma encadeada, utilizando um método do objeto promise. Então, o objeto promise ele tem vários métodos. Tá? Então, um dos métodos mais famosos e conhecidos é o método then. Então, uma vez que esse cara aqui retorna para nós uma promise, então nós podemos invocar um método dele. Por isso que ele fala que é um método, tá vendo? É um método. Tá? Opa, ele tinha mostrado aqui para mim, o próprio Visual Studio. Ali, método. Tá? Ele é um método. E eu passo como parâmetro para ele o que eu quero que aconteça quando deu certo. Né? Quando essa divisão deu certo, o que eu quero que aconteça? Então eu posso passar esse em formato, né? Eu posso simplesmente passar em formato de arrow function, ou eu posso chamar aqui a minha função sucesso callback diretamente. Ó, se tudo der certo, chama essa função. Se tudo der errado, tem aqui um catch, tá? Que é um segundo método, onde eu posso passar uma função que vai ser executada quando o reject for invocado. Tá? Então, beleza. Essas funções, promising, resolve e reject, são funções nativas. Tá? Aqui, na verdade, são só parâmetros que vão representar essa função. Tá? Então, internamente, o JavaScript entende. Quando você cria um objeto promise, passando essa função interna para ele já entende que essa função vai ter 2 variáveis. Aqui poderia chamar de A e aqui poderia chamar de B, não tem nenhum problema. Tá lá, A e B, tá? Que estaria cumprindo com o mesmo papel. Tá? Mas nós chamamos de resolve e de reject porque fica mais coerente com o que a função está fazendo, o que ela está executando. Tá? Mas você não precisa se preocupar em informar quem é resolve, quem é reject. Isso é automático para você. O próprio objeto promise já sabe invocar essa função e já sabe te entregar, já sabe passar como parâmetro uma função que vai gerenciar o resolve e uma função que vai gerenciar o reject. Você não precisa se preocupar com isso. Você só precisa entregar para ele essa function com esses 2 parâmetros, e ele, quando você invocar o resolve, o próprio objeto promise sabe gerenciar isso internamente.
Tá? Então, com esse objeto promise configurado, né, criado aqui, nós só temos que nos preocupar com o que fazer com esse resolve quando ele foi invocado e com esse reject por meio desse then. Tá? Então, por exemplo, o then faz isso, né? Ele invoca, uma vez que isso deu certo, uma vez que essa coisa executada gerou para nós invocou o resolve, eu consigo fazer alguma coisa com esse resultado. Se der errado, eu consigo também fazer alguma coisa com ele. Então, vou rodar isso aqui no navegador. Vamos abrir aqui no inspect elemento. Aí 0.5, e de fato é 0.5, né? 10 dividido por 20, 0.5. Vamos colocar aqui por 0. 10 por 0, ele tem que cair no nosso if e invocar o reject. Então, impossível dividir por 0, tá? Beleza? Então, aconteceu a mesma coisa, só que agora nós estamos chamando o conceito, executando o conceito de promise e com esse aninhamento, tá? Então, é muito interessante, fica muito mais fácil você trabalhar com o callback. Aqui nesse caso, você também pode colocar aqui a função, nós podemos fazer a função callback com uma arrow function. Tá? Então, como funcionaria? É só substituir. Então, esse comando todinho aqui, ó, esse console log, eu colocaria dentro da arrow function, representada dessa forma. Tá? Coloco o parâmetro e coloco aqui o que eu quero que aconteça quando der certo. Console log R. Vou até mostrar aqui. Divisão, só para você ver que modificou, né? Agora estamos invocando por aqui, tá? Apesar de que não deu certo, né? Porque é por 0, então vou pôr por 1 e executar, nós temos divisão, dá 10, tá? Olha lá, 10 dividido por 1, então esse cara aqui é uma funçãozinha que foi executada, logo essa aqui deixou de existir, perdão. Beleza? Então a mesma coisa aqui no cat, então eu posso chegar aqui no meu cat, ao invés de falar cat, blá blá, eu passo aqui a minha função de error, meu arrow function, e coloco aqui console log error, tá? Então tá ali, mas não tem nenhum erro ainda, então deixa eu provocar de novo o erro, só para ver se está tudo funcionando. Agora continua o erro e essa function deixa de existir, então ficou nesse formato aqui, tá? Aí ficou assim. Então esse cara é invocado, dando tudo certo. Esse é o callback de fato que vai ser executado. Ou seja, eu não passo mais para o meu div o callback. A função que o meu div não invoca mais nada. Ele só me devolve uma promessa. E com essa promessa eu trabalho no resultado. Tá? Então fica mais fácil a gente controlar essas relações de dependências, de funções que devem ser executadas após uma função completar a sua tarefa. Então é assim que nós vamos trabalhar a partir de agora, tá? Com promise. Então aqui a gente pode ainda só aperfeiçoar mais um exemplo. Um exemplozinho aqui, por exemplo, imagine que com esse resultado, essa divisão, eu queira aplicar uma porcentagem de 10% em cima do valor retornado dessa divisão. Imagine que eu faço um cálculo A e baseado nesse cálculo, depois eu calculo um juro em cima desse cálculo. Tá? Na sua empresa aí você vai fazer imagina que isso aqui é o número de parcelas em atraso e ele somou o número de parcelas em atraso e depois que você tiver essa soma, você quer aplicar 10%. Então, assim, poderia ser esse cálculo que eu fiz uma divisão, poderia ser qualquer coisa, qualquer cálculo. Tá? Então, eu vou pegar, ao invés de mostrar aqui diretamente, eu vou fazer um exemplo antes, um then aqui antes, fazendo o seguinte, eu vou pegar esse resultado, né? Eu abro aqui o then, fecho o then, o amarelinho é do then, o rosinha aqui é do arrow function, tá? E eu faço o seguinte, com esse resultado, eu quero somar 10%. Tá? Eu quero pegar o meu R e multiplicar por 10 por 100, isso me gerou o quê? Do meu R eu tenho 10%, então R mais 10% do R. Tá? Bem básico aqui para a gente entender bem. Então logo a minha divisão aqui, ao invés de divisão, vou colocar assim, o valor total. Tá? Uma vez que eu tenho esse valor de entrada, ele vai me gerar um resultado, ou seja, 10 dividido por 1 vai ser 10, vai cair aqui o número 10, eu vou calcular 10% desse 10, que vai passar a ser 11, né? 10% do 10 passa a ser 1, né? 10% de 10 é 1. Então, 10 mais 10% de 10, que é 1, fica sendo 11. Então, na hora de mostrar, aqui eu pego o 11. Esse R aqui de baixo já é o de cima, tá? O return do de cima. Então, eu venho aqui e coloco o return. Tá? Return. E coloco assim, abre chaves, né? E fecha chaves. Aí, opa. Então, ficou assim. O primeiro eu fiz um return e aqui no segundo, lembrando nessa sintaxe aqui, eu não coloquei chaves, vou pôr chaves para ficar tudo igual,
Não precisaria, porque eu tenho só um comando. Então ficou assim, ó. Abre e fecha chaves, aí o comando. Abre e fecha chaves, aí o comando. Abre e fecha chaves, aí o comando, tá? Então salvando, executando o código, eu tenho aqui, ó, 11, que seria 10 mais 1. Então ele executou esse cálculo e o resultado dele passou para o próximo den. Então eu posso ir encadeando den, até eu cansar, tá? Conforme for necessário. Então, só para fechar aqui, nesse caso, nós poderíamos, como estamos trabalhando com arrow function aqui, nós podemos tirar esse return, porque quando você trabalha só com uma linha, você pode fazer isso. Tá? Já é uma característica do arrow function. Só tem um comando, uma coisa a ser feita. Então eu posso fazer isso. Isso aqui automaticamente já gera um return para mim. Eu não preciso escrever return, porque já é padrão. Faz parte da sintaxe do arrow function. Então eu venho aqui e coloco, tá? Apago a criancinha aqui, olha só como vai ficar. Dessa forma, ficou bem enxuto o nosso código, né? Então vamos verificar se deu certo. Vamos colocar aqui, rodando, atualizando a nossa página, de novo 11 e o mesmo resultado. Eu vou até mudar aqui de número, coloquei, ó, 100, tá? 100 dividido por 1, não, um pouquinho, 100 dividido por 2 é 50, né? 50 mais 10% de 50 é 55, né? 50 mais 10% de 50, que é 5, 50 mais 5, 55. Então, rodando 55, tá tudo certo. Tá? Então, nós deixamos mais enxuto aí o nosso código. Essa é só uma noção inicial de promise, que é muito importante para a gente trabalhar com JavaScript. Daqui para frente a gente vai usar muito isso. Tá? Tem muito mais coisa para a gente estudar de promise, mas isso aqui é só uma noção inicial para que você possa entender onde que ele entra, o que ele substitui. Né? O callback que estava aqui para o div chamar, agora não está mais para o div, ele está para o then. Nós chamamos através do próprio objeto promise. Esse div não retorna mais um número para mim, ele retorna uma instância de promise, e com essa instância de promise eu posso invocar métodos dele de forma encadeada, tá? Então só para entender um pouco o primeiro contato aí com essa ideia. Beleza? Vamos continuando. Um abraço.